Você tem que estar no relacionamento perfeito, você tem que estar no trabalho perfeito, você tem que ter o corpo perfeito. Para as mulheres, então, eu não vou nem comentar. Fala galera, beleza? Lucas Aiden aqui, publicitário de novo para mais um vídeo, só que dessa vez com uma convidada especial que tem o sorriso mais bonito do Distrito Federal, como vocês estão vendo aí. É a Paula, minha amiga. Ela vai se apresentar já já, mas aqui vocês sabem que a gente sempre tem um tema de trabalho, aí a gente traz sempre algum assunto, e aí dessa vez eu quis trazer um assunto que é bem importante pra mim, faz parte da minha vida, mas faz parte da vida de todo mundo, né? A gente passa a maior parte do tempo acordado no trabalho ou trabalhando. E comida, geralmente, é só o intervalo entre essas duas coisas. E a gente dá uma importância bem menor do que a gente podia dar. Por isso, tá aqui essa minha amiga querida, que é a Paula, nutricionista, pra gente abordar alguns temas de comida, jujuba demais, energético, café, lasanha sim ou não. Temas polêmicos aqui pra gente entrar, mas que eu acho que vai ser bem bacana pra todo mundo. Se apresenta aí, Paulinha, quem que é você? Olá, sou a Paula, como o Lucas disse, sou nutricionista e vou responder umas perguntas bem básicas e ao mesmo tempo um pouco mais polêmicas e profundas. Então a gente às vezes vai entrar nos temas mais profundos, mas basicamente é isso. Estou aqui para ajudar vocês a dar mais importância, eu acho, né, para a alimentação, porque realmente quem está muito engatado no job, assim, não para dar essa importância que deveria dar, até porque para a cabeça funcionar, a gente vai ver nessa entrevista aqui que realmente você precisa dar um foco para alimentação. Cabeça é tudo, né? A gente é o que a gente come. E aí você tá falando de importância, tem uma parada, Paulo, que você fala muito disso também, né? Que é a importância do hábito. E, né, que é aquela estabelecer rotina e tudo e tal. E aí, Paulinha, tem gente que depois de 20, 30, 40 anos foi lá com muita força, porra, estabeleceu, não, eu vou levar a marmitinha pro trabalho, eu faço tudo no domingo, levo tudo certinho, tá lá tudo certo. De repente, coronavírus, pandemia. Cara, trabalhar de casa, aí tem filho, tem que dividir escritório com o marido e tal. Quebra todo esse hábito, de repente, que a pessoa levou um tempão pra construir, né? O que você tem mais ouvido, assim, dos teus pacientes com essa nova realidade, assim, de, porra, como é que eu tenho controle de novo de uma coisa que eu perdi completamente? Não foi culpa minha. Eu acho que a dificuldade maior é o excesso, né? As coisas estão muito mais disponíveis pra gente, a geladeira tá a um passo. E fora que acho que o nível de estresse e a carga emocional para todo mundo mexeu muito, sabe? E com certeza vai influenciar nas nossas escolhas alimentares essa questão emocional, essa questão do estresse, a questão do confinamento. E normalmente os escapes são muito relacionados com a alimentação, né? Com esse turbilhão de coisas acontecendo, com essa pandemia, etc., realmente mexeu no emocional da maioria das pessoas e que fez a maioria das pessoas terem escolhas um pouco mais precárias, vamos dizer assim, nesse sentido Sim. né, E tem, de mais porcaria. Pra falar na linguagem popular, né? E assim, tem uma parada que você fala que eu acho muito legal, que é o jeito que eu tento tratar, assim, os temas que eu trago aqui no canal, né? Que é um tema, existe o ideal lá em cima, mas existe o real, existe o possível. E você me falou uma coisa quando a gente tava conversando que eu achei muito legal, que é assim, tudo O bem bom que não nessa pode ser pior. pandemia, numa coisa tão Sim. doida, tudo bem se você perdeu o controle, tudo bem se você teve alguns excessos, né? Você fala muito desse. É mais um controle de dano do que um não, vamos ser perfeito e se sair da linha é castigo, é pau, paulada. Tudo bem, né, Uhum. Paulinha? Não é culpa de ninguém a pandemia, né? Tudo bem, né? Na verdade, não só para a pandemia, eu acho que isso entra em vários aspectos. Sei lá, um falecimento de um parente muito próximo, uma perda de emprego, qualquer carga emocional muito forte na gente, a gente tem que aprender a se respeitar. Então, assim, putz, que nem você contou a história, pô, tava na rotina, tava fazendo tudo direitinho, bum, pandemia, me desequilibrou totalmente, me deixou totalmente assim, fora dos meus hábitos que eu estava tentando criar, que eu estava engatinhando e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro passo é se respeitar o momento que a gente está passando. A gente não vai passar a vida inteira em pandemia, né? Então, já dá para aceitar que não vai ser algo Se Deus quiser. para sempre, né? Sofrer aquilo, passar e bola para frente. Agora, é um pouco que normalmente eu espero dos meus pacientes, porque normalmente o que vocês trazem pra gente é resultado imediato.
esquece. Esquece. Acho que o primeiro passo para trabalhar com nutrição, na verdade, para trabalhar com saúde, né, é longo prazo. Se é longo prazo, demora. Se demora, tem que ter paciência. Tem muito, engraçado você falar disso, assim, tem muito dessa superficialidade em vários temas, assim, que a gente quer um negócio, 5 passos para a felicidade, as 10 formas de você subir na carreira. E aí na nutrição, quais São que são as 3 comidas... Que emagrecer. Paulinha, quais são os 10 alimentos que te emagrecem? Não existe. Não existe alimento que emagrece. Não existe. É muito doido, né? Você falou também ali a gente tava falando, né, que assim, é uma situação bem diferente também, porque você falou assim, a geladeira tá um braço de distância, a jujuba fica aqui na mesa, que antes era decoração, agora a gente come entre uma reunião e outra, assim. Qual que é a parada? É assim, lutar contra o cérebro, resistir ou precisa de um planejamento? Não adianta. Planejamento. Planejamento, né? E a dica que eu dou é a listinha de mercado. A gente começa com a coisa mais básica que a nossa avó ensinou, que é deixar a listinha ali perto da geladeira e ir anotando os itens que estão faltando. E anotar no papel, assim, a importância da gente escrever no papel, porque vira um compromisso com você. Você escreveu, é a sua letra ali, é você escrevendo um compromisso com você mesmo do que você precisa comprar, do que você precisa fazer. Quando você escreve num celular, é fácil apagar. Apaguei, vou comprar banana. Quer dizer, não vou mais não. Legal, isso vira, tipo, é papel e tinta, é um contrato, né? Você vê de um jeito, você tem uma relação diferente com aquilo, não é? É muito diferente porque é a sua letra ali. Então, o olho mesmo, assim, quando você olha aquilo ali, você fala, eu preciso comprar isso. Então, primeira dica que eu dou, quando você... eu quero começar. Como é que eu começo? Com a lista. Lista de mercado. Você vai fazer a lista dos alimentos que você gosta, dos alimentos que você considera saudáveis, enfim. Vai fazer sua lista e você vai pro mercado obedecendo essa lista. Porque se você chega no mercado sem lista... Esquece. Primeiro você vai passar 3 horas no mercado. Segundo, você vai comprar várias coisas que você não precisa. Às vezes você deixa, por exemplo, aquela história, não sei se você já ouviu falar disso, mas é muito comum a gente falar, não vá no mercado com fome. Você já ouviu isso? Sim. Come antes. Come antes. Por quê? Porque senão você vai escolher coisas pensando na sua fome agora. Quem nunca? A gente acha que nosso corpo tá vivendo o agora, enquanto a nossa cabeça tá no presente e no passado, né? Ou no passado e no futuro. Então, assim, você tá indo no mercado com fome, a sua cabeça tá pensando que você tá com fome agora. Ela não tá pensando o que você vai comer durante a semana. Não. Então, assim, a lista acho que é o primeiro passo para você começar uma organização. Você vai deixar o seu estado emocional te guiar naquele momento do dia, sabe? Então, você vai dependendo do seu estado emocional para fazer a sua escolha alimentar. Não faça isso. Não faça isso. Assim, eu acho que eu não arriscaria, não, entendeu? Eu acho arriscado, entendeu? Não. Porque quem trabalha muito tá sempre muito com a cabeça muito cheia de coisa. Então, você vai fazer uma escolha mais precária do que, de repente, se você tivesse se organizado melhor. E às vezes você até comeria aquilo do planejamento. Só que como você não se planejou, você vai no que tem, entendeu? Então, às vezes você tem a vontade, mas você não executou. E aí, pelo fato de você não executar, não adianta a vontade, né? Em alguns lugares já tá rolando uma transição, né? A galera já tá voltando. E aí, no novo normal, tem as velhas coisas. É aquele almocinho da galera que vai de 2 horas, vai no buffet tal, vai na churrascaria tal, vai na hamburgueria tal. Como é que é essa parada do almocinho social que acaba dando uma cagada no planejamento? Os estudos veem cada vez mais a importância de um almoço sentado à mesa, de um almoço com o social. A gente vê nessa pandemia a falta que a socialização faz, a gente está sentindo isso na pele, Sim. né? Agora, a pergunta que eu vou fazer pra você... A pergunta que eu vou fazer pra você, que aí a gente vai debater aqui, toda vez a gente vai num lugar que só vai ter um tipo de alimento pra você escolher? Toda vez. 5 vezes na semana. Segunda a sexta, o time só escolhe lasanha. Só lasanha. O time só escolhe um lugar que só vende lasanha ou só vende hambúrguer. Nos 5 dias. Acontece isso? Não. Não acontece. Não acontece. O time normalmente vai escolher uma sexta-feira, uma quinta-feira, pra dar aquela jacada, pra dar aquele... Vamos comer um hambúrguer, vamos comer uma batata frita e tal, não sei o quê. Tranquilo, uma vez na semana. Né? Tranquilo. Agora, a questão normalmente a gente vai em lugares onde tem escolhas alternativas, tem como a gente fazer boas escolhas ou aquele negócio, escolhas melhores, talvez não sejam tão danosas, mas a gente não faz porque a gente não quer. Então eu acho que, de novo, é um trabalho com você mesmo, de você
parar tanto de se julgar quanto de se iludir. Então, por exemplo, de 5 vezes na semana, uma vez na semana a gente vai na hamburgueria ou na casa de lasanha, tá? Mas nos outros 4, é muito provável que a gente vai escolher um buffet, é muito provável que a gente vai escolher um à la carte. Então, assim, nesses 2 lugares, que são os lugares mais prováveis que a gente vai, que acho que são 3. Um seria um restaurante específico, um buffet e um à la carte. Acho que são normalmente essas 3 opções. 90% comidinha da firma é isso mesmo. 90% é mais ou menos isso. Um específico, então, um japonês, por exemplo, né? Um à la carte e um buffet. Você tá lá no cardápio ou você tá lá no buffet, você tem o frango grelhado, você tem o frango frito. Qual a opção? O mais gostoso é o frango frito. Na minha opinião. Mas o que eu vou escolher pra comer todos os dias? São as escolhinhas pequenas, né? São as coisinhas pequenas. Pelo menos uma vez na semana eu vou jacar com o meu time, eu vou lá comer um hambúrguer, comer lasanha ou comer algo um pouco mais incrementado. Por que no resto dos 4 dias da semana eu vou escolher o frango frito? Eu vou escolher a batata frita. E eu brinco muito e é uma brincadeira, mas é muito sério, que é uma frase que eu escutei de um nutricionista que eu gosto muito, que é o Jefferson, que ele sempre falou pra mim que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, por exemplo, você tem lá... Como é que é isso? Você tem 2 opções, né? Você tem o hambúrguer artesanal e você tem o McDonald's. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, o que, na sua opinião, seria mais interessante ou menos danoso? Ou eu acho que seria hamburgueria artesanal. É uma carne de verdade, tem menos químicos, tem muito menos coisas do que você ir num McDonald's, que provavelmente você não vai comer uma carne que nem é carne de verdade. Entendeu? Então, acho que começa pelo básico. Começa pela redução de danos. Entendeu? As boas escolhas estão mais ou menos nesse sentido, assim. E é ser inteligente nisso, né? Porque o que você falou, por exemplo, não é que eu não posso ir com o meu time comer um hambúrguer, mas são essas coisinhas que vezes 2 vezes por semana, vezes 8 vezes por mês, vezes... Aí você faz a conta aí, 12 por ano e tal. Longo prazo, sempre a gente tem que pensar a longo prazo. Saúde é a longo prazo, né? E às vezes você, por exemplo, é o único cara que tá na dieta. Entendeu? E quase sempre esse é o caso, né? Quase sempre é você lutando contra 10. 10. Então, assim, normalmente vai ter que partir de você fazer a sua pesquisa para escolher a melhor opção ou a menos danosa. Ou seja, um lugar social que englobe todo mundo. Então, tipo assim, a gente tem o McDonald's e a gente tem a hamburgueria artesanal. Quem vai ter que dizer pro time que a gente vai ter que ir na hamburgueria artesanal é você. E obviamente você não vai argumentar que porque eu tô de dieta. As pessoas vão rir da sua cara, não é sobre isso. Mas, pô, o hambúrguer é muito mais gostoso, é carne de verdade. Então, legal assim, isso, não é nem pra você, assim, falar, porra, não é nenhuma limitação, é mais esse artesanal é muito mais o caralho. Vamos lá, vende a parada, né? Você tem que vender teu peixe. Legal. Você tá de dieta, você tem que trazer gente pra você. Legal. Você não pode ser bobo e se excluir. Ah, não, gente, eu não vou não, tô de dieta. As pessoas já vão te olhar e falar, então beleza. O chato do almoço. Aí você dá uma opção. Não, por que a gente não vai naquele restaurante? Ah, esse restaurante só deve ter salada, eu não vou não. Então, assim... nem conta que você tá de dieta. Só vai trazendo a galera pra você pertinho ali, ó, na manipulação, trazendo. Ai, gente, vem pra cá, vamos comer melhor, vem comigo. Porra, muito bom isso, nunca tinha pensado nesse jeito, de faz um hambúrguer artesanal parecer melhor do que o McDonald's, ao invés de tentar explicar por que é mais... Esquece. Não entra nessa briga, né? Não entra nessa briga, porque não vale a pena. E porque cada um, principalmente nesse meio de trabalho, cada um tá com um foco diferente. Enquanto você tá com foco de dieta, o cara tá com foco em ser promovido. Ele não tá nem aí. Tá nem aí pra isso. O outro saiu da reunião horrorosa que precisa enfiar uma gordura com açúcar. Exato. Quer comer hambúrguer? Eu sei o melhor da cidade. É esse aqui. Ou então você já pergunta pra pessoa, mas o que você quer comer hoje? Ah, eu quero comer isso aqui. Puta, eu conheço um lugar. Você já tá com a listinha aqui já afiadaço. Uma coisa que eu comecei a fazer que me ajudou a substituir o pudinzinho que fecha aquele... Sabe aquele buffet com chave de ouro? Pô, tem o pudim, tem que ter o pudim, tem que ter o pudim. Uma coisa que me ajudou muito foi... Eu comecei a tomar café muito por causa disso. Só que eu comecei com o sachêzão inteiro. Às vezes até 2, pra ser bem sincero com você aqui. E aí vai baixando 1,5, meio e tal. Tem esses hackzinhos, essas coisinhas que às vezes você, porra, a sua cabeça de repente não sabe se é um pudim ou se é um café com açúcar, de repente é só o doce, check, foi, e você conseguiu negociar um pouquinho as calorias. Fruta. Fruta.
Com certeza, por 2 motivos, Pudim né? não. Pudim de fruta, pode ou não? Mousse de morango, conta com fruta? Ai, é muito difícil isso, porque eu trabalho com duas coisas. Se você me disser assim, não, eu tenho que comer pudim, eu não vou abrir mão. Se você me disser que não vai abrir mão, eu tento encaixar na dieta, eu tento ver o que é possível, a gente tenta reduzir. Um dia você come um pudim, outro dia você come uma fruta, um dia você come meio pudim, outro dia você come uma fruta. Então a gente vai tentando diminuir, que nem você começou com a história do café de 2 sachês, você passou para um, depois você passou para nenhum. 0. Então a gente pode, assim, se for algo extremamente essencial, a gente pode trabalhar com essa redução. Agora, se não é o caso, se você tá super disposto a trocar um pudim por uma fruta, cara, vai na fruta, vai tranquilo. Além de te dar energia pro resto do dia do trabalho, por quê? Você acabou de almoçar, provavelmente a gente comeu aquele bifão, uma proteína animal mais pesada, então você sai do almoço querendo se matar, porque é dali pra cama, pelo amor de Deus, você tá exausto, você tá muito cansado. Faz muita diferença você comer uma fruta depois do almoço, sabe? É legal isso, porque... Desculpa, continua Não, aí. é isso, pode Não, eu continuar. achei bacana o que você falou, porque tem uma dúvida que eu tenho também, de que tanto que o que você come afeta o rendimento depois do trabalho, né? Porque tem o almoço, mas aí depois você volta, você tem que... E é o resto da metade O resto é a do metade. dia, assim, né? E aí eu nunca tinha pensado desse jeito, assim, mais pra parte de performance no trabalho. Colocou uma tangerina, igual você falou, uma laranja, de repente você consegue voltar Dá um com up, outro né? mood pra reunião, pra continuar o que você tava fazendo e tal. Interessante isso, né? Muda o rendimento mesmo e a performance, né? Não, com certeza, até porque é isso, a fibra vai... A fruta vai ser rica em fibra, então ela vai ajudar nessa questão da digestão. Então, vai ser interessante para você. Eu gosto muito de botar ou uma fruta rica em vitamina C, como essas que eu te dei o exemplo, ou, por exemplo, uma maçã, que além de ajudar na digestão, já aproveita e limpa os dentes, então você já não sai daquele almoço com um pedaço de feijão no dente, já sai... E fora que, na minha opinião, fruta é uma coisa muito prática. É assim, a maçã tu botou na bolsa, sabe? A laranja, você precisa de máximo uma faquinha ali pra descascar ela e comer ela na mão. Uma tangerina você precisa do dedo pra furar. Então, assim, é muito Simples, prático, né? sabe? É simples e são raras, assim, quando a pessoa vem, mas eu não consigo levar. Talvez você não consiga levar uma banana porque amasse, mas e o resto? Então, eu digo que não é como você come durante o dia que vai guiar essas suas vontades, assim. Quando você come na frente de um computador, na frente da TV, você, além de comer muito mais, você tem vontade de comer alimentos muito mais calóricos. Então, alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcares. Então, eu acho muito... Aí eu volto para aquela pergunta da socialização. Sim. Você vê a importância de você sentar na mesa, não só pelas escolhas que você vai fazer durante o dia, né? O que vai influenciar o que você vai escolher durante o dia, mas fora a socialização, entendeu? Então, assim, você comer sentado à mesa faz toda a diferença para você escolher o tipo de alimentação que você quer. Sentou na frente do computador, trabalhando, ou na frente da TV enquanto você come, pode ter certeza, você vai sentir fome, porque você vai... Ou, enfim, se você tem um prato restrito, você vai comer aquele prato, você vai sentir fome depois. Ou se você tem a disponibilidade de comer mais do que aquele prato, você vai comer mais, e sem perceber. Você não tá concentrado. Esse eu senti a facada aqui. Porque Paulinha, foi mim. Porque eu, cara, como é o teclado é o meu foco. O prato é um apêndice, assim, que eu tô aqui comendo. Às vezes eu como em pé, levantando e tal, andando, indo pra uma reunião, pra outra. Horrível, então, né? Horrível. Comer é hora de comer. É péssimo, porque você vai comer mais e isso vai influenciar nas suas escolhas. Isso é muito doido. Né? Então, assim, você pensar que comer na frente do computador vai te dar vontade de comer um doce depois, sabe? Então, as escolhas que você vai fazer. Por isso que, assim, às vezes não tem um tipo de alimento. Claro que um alimento ou outro, às vezes, vai te dar mais uma vontade ou outra, assim, sei lá, você comeu pouco carboidrato no almoço, vai te dar uma vontade insana de querer um carboidrato depois. Tá, algumas regrinhas tem. Mas, com certeza, é o tipo de alimentação que você faz. Como você faz essa alimentação. E onde, né? Isso pra mim pegou bastante, cara. O lugar que você come importa. Isso eu acho incrível. Porque tem gente que fala, porra, eu tô no meio de um monte de reunião, trabalhando pra cacete, eu tenho que... Cara, todo mundo consegue. 10, 15... Todo mundo, Paulinha. Todo mundo consegue parar pra focar na comida. Não, é extremamente importante você estar observando o que você está comendo.
E uma coisa assim, ai, tão superficial, tão básica, que é a mastigação, que ninguém dá nada. Como isso é importante, né? E a gente Ninguém dá esquece nada. isso, né? Às vezes você é o cara que come mó bem e tal, não sei o que, mas você não mastiga nada porque você tá comendo em frente ao computador. Você é super disciplinado, então você não vai ter aquela vontade de comer o doce depois. Você vai comer a tua salada, tu vai comer... Você vai fazer tudo certinho, mas você não mastiga direito. Então você não absorve nada e você continua ganhando peso. Ou então seu intestino não tá tão saudável quanto ele deveria ser pelas coisas que você come. Então assim, a mastigação é essencial, essencial. E é uma coisa que ninguém dá valor, né? Assim, é papo de... Eu brinco, assim... Não, minha mãe falava quando eu era criança, né? Não, mastiga direito, menino, tá engolindo a comida, né? 30 vezes. É. E é verdade. É bem verdade. Faz muita diferença a mastigação. E também tem outra galera, que é a galera que come pouco durante o dia. Sim. Né? A galera não toma café da manhã porque acordou, Sim. bora. Aí chega no almoço, come uma saladinha, porque tá de dieta, né? Tem que pegar leve e tal, não sei o quê. E aí chega à tarde, tá comendo pé na mesa, tá comendo mouse, tá comendo um pé. Tá comendo pé na mesa. Tá comendo. Uhum. Claro, você passou 10 mil horas sem comer nada, tomando café o dia inteiro. Entendeu? Então, aí, por exemplo, essa galera, com certeza, o que ela vai escolher? Ela vai escolher algo que a emoção dela tá guiando ela naquele momento. Então, volto a dizer, é o tipo de alimentação que você faz e não exatamente o alimento em si que vai te dar uma vontade X ou Y, entendeu? Mas sim o contexto inteiro. Agora, você perguntou... Não, e aí você tava falando isso, porque você entrou numa parada que me fez lembrar, assim, tem essa galera que sempre vai ter ali uns 10, 15 minutinhos, que é mentira falar que não tem. Agora tem os plantonistas, tem médico, tem essa galera que às vezes... Segurança. Isso, que às vezes pula uma refeição mesmo e tal. E aí é uma dúvida, assim, quando você tem um paciente que tem esse tipo de rotina, existe um jeito de repente, sei lá, forçar até um jejum intermitente nisso? Ó, beleza, você vai pular essa refeição, vamos trabalhar aqui as próximas e tal. Como é que modula isso, assim? A questão do jejum, assim, ela é muito individual, porque vai depender muito da sua adaptação metabólica. Então, assim, não tem como eu te dizer, muito menos você, sabe? Então, quer dizer, na verdade, você vai poder me dizer mais. Sim. Porque tem gente que aguenta 12 horas e tal, tem gente que dá 3 horas já fica aquela gastrite, aquela coisa, né? Então, é muito individual de cada um. Certamente a gente tem que avaliar caso a caso e saber se o seu corpo tá adaptado ou ele não tá adaptado. Mas eu acho algumas coisas interessantes para quem é adaptado ao jejum, para as pessoas que conseguem ficar em jejum. E assim, o jejum a gente fala que é pelo menos de 12 a 16 horas, né? No mínimo, assim. Então tem a galera que toma um cafezinho de manhã com açúcar, esquece, você não tá fazendo jejum, tá? Então não é qualquer pessoa que faz jejum, não é qualquer pessoa que pode fazer jejum, mas o jejum tem qualidades incríveis para essas pessoas que estão adaptadas, estão bem orientadas, com nutricionista, claro, e tal. Que, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto, eu sou super adaptada ao jejum, eu não posso fazer sempre porque eu sou muito magra, então é algo até que eu vou comentar depois, que tem o emagrecer e o apodrecer, tem que ter muito cuidado com o jejum. Que interessante. Eu vou chegar lá, mas no meu caso, que eu sou super adaptada e tal, eu gosto, não posso fazer sempre, mas eu gosto. Pra mim, o jejum vai funcionar super bem. Eu fico 16 horas sem comer, tô ótima, tô linda, maravilhosa. 16 horas? Você fica de verdade 16? Ou é um exemplo? Eu fico 16 horas. 16 horas? Tranquilamente. Agora... Tem gente que não, tem gente que precisa comer. Agora, uma coisa clássica que acontece no meu consultório é: eu tenho uma prova do mestrado, eu tenho uma apresentação de trabalho muito importante. Então, às vezes tem dias que a gente tem algo muito importante, algo que precisa de muito foco, muita concentração, uma prova, uma apresentação, algo que demande um pouco mais de você do que um dia normal. Essa questão de ficar sem comer, para quem vai ter uma apresentação, vai fazer uma prova, é muito mais interessante do que se você comer. Muito mais. Você tá muito mais focado, a adrenalina tá lá em cima, então é muito foco, muita concentração. Você provavelmente vai performar muito melhor do que quem tá alimentado, se essa pessoa é adepta ao jejum. Eu não sei se você já ouviu aquela história, você vai fazer vestibular, as pessoas falam, leva um docinho pra você não passar fome, pra te dar energia e a cabeça funcionar. Não é bem por aí, muito pelo Claro, pelo contrário, pra quem? Depende, né? Cada corpo é um corpo. Vai
Vai depender, mas certamente, para a maioria das pessoas, o chocolatezinho vai dar uma baixada. Vai dar uma baixada. Mesmo? Dá uma baixada? Ele vai dar uma baixada, ele vai te deixar cansado. Cara, Entendeu? isso é uma coisa que eu sempre ouvi, que era quando, assim, no meu universo, né, de publicidade, às vezes você tá fazendo uma concorrência, uma coisa, você vara à noite e tal, e todo escritório que eu trabalhei sempre tem aquela vending machine ali, a luz no fim do túnel, lá no fim do corredor. E sempre foi uma coisa cultural, assim, de cara, concorrência, tá ali, puta, chegou 10, 11, meia-noite, um sneakers desse tamanho assim, pra você continuar e tal. Não. Que dica bosta que eu tava ouvindo, então. E assim, te deixa cansado. Te deixa cansado. Na hora, vai te dar aquele pico. Pá, isso, eles falam por causa do pico, né? O pico... É o pico. Vai te dar um pico de 10 minutos, 15 minutos, meia Só que aí logo depois tem a ressaca. Aí volta. Aí, meu filho, é ladeira abaixo. Aí é o seu corpo falando, agora que eu tô bem, agora que eu preciso relaxar. E ele vai relaxar. Entendeu? Então, assim, coisas que, para as pessoas que fazem jejum, são adeptas ao jejum, que eu falo. Tem uma reunião importante? Tem algo? Deixa pra fazer jejum nesse dia. Não come. Vai sem comer. Faz a reunião. Por quê? Porque você vai estar agitado. Às vezes você não precisa nem de café. Entendeu? Você vai estar agitado. Seu corpo vai estar... A gente chama de estado de alerta. Que é uma coisa que vem dos antepassados mesmo. Você ter esse estado de alerta pra... a gente chama de... luta ou fuga, né? Que você entra nesse estado de luta ou fuga que o teu corpo fala, preciso de energia, preciso de adrenalina, e vem tudo de uma vez. E é nessa parte do jejum. Então, tem uma apresentação importante, tenho isso, tem aquilo. Sou adepto ao jejum, estou bem acompanhada e bem orientada, é legal de fazer. Legal de fazer. E isso puxa um pouco o gancho emocional, né? Assim, tem muita coisa que a gente come e que a gente quer e deseja, que começa aqui, né, Paulinha? Assim, eu já ouvi você falando assim dessa relação cabeça, barriga e tal, pra falar no termo chulo, assim, mas tem essa coisa de às vezes você identifica no teu paciente que ele tem uma ansiedade sempre antes de uma reunião, uma irritabilidade constante, e você achar nisso uma raiz para aquele docinho no final do dia que ele sempre quer, e regular isso e tal, cabeça, barriga. Como é que é essa parada? Tá bem interligado, né? Não, 100% interligado. É praticamente uma coisa só, entendeu? É praticamente uma coisa só. Mas a primeira coisa que a gente avalia é o intestino, né? O intestino é o nosso cérebro, é a nossa raiz. É lá que estão todas as nossas terminações nervosas mais importantes, é tudo que tá às vezes você fala isso, que o intestino é o cérebro do... É o segundo cérebro, com certeza. Explica isso aí, como assim o intestino é o cérebro? Pra você ter ideia, tem mais neurônios no nosso intestino do que na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, você imagina a importância de você cuidar bem do seu intestino para que sua cabeça funcione. Então, assim, se você quer ser um cara bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa que tem pensamentos rápidos, sabe aquela tirada que você fala, nossa, essa pessoa é sempre rápida no gatilho, ela sempre tem uma tirada... Isso tem ligação com o intestino? Espontânea. Isso tem ligação com o intestino, com o sistema digestivo? 100%, você fica mais... Você imagina... quando dizem pra você... Que doido isso. Porque o nosso cérebro, a gente tem a capacidade de usar ele 13%, sei lá, tô inventando. Já ouvi muito isso, 10%, já ouvi muito isso. Mas não é tipo isso, a gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro. Tá bom, agora você imagina do seu intestino, você tá usando menos 3% do que você poderia estar usando. Imagina se você cuidar do seu intestino, a capacidade mental você pode expandir. E você nem sabe, porque você não cuidou do seu intestino a vida inteira, porque a maioria das pessoas não tem o intestino bem cuidado, porque a gente vive num mundo industrializado, a gente vive nesse mundo mega globalizado, que, enfim, tem muitos aditivos químicos, isso mexe muito com o nosso intestino, a gente realmente não está muito bem adaptado para esse tanto de agrotóxico. Nossa, assim, se a gente for parar para pensar o tanto de coisa que intoxica a gente, poluição, plástico, puxa, a gente, assim, é uma infinidade de coisas que intoxicam a gente o tempo inteiro. Mas nosso corpo está adaptado para desintoxicar, a gente tem vários mecanismos de desintoxicação. Não seria a poluição o problema, não seria, mas seria a frequência disso o tempo inteiro, a longo prazo. Você todo dia, toda semana, tá comendo num lugar que você sabe que não é bacana, você tá todo dia comendo teu chocolatezinho, que você sabe que tem coisa ali que não é bacana. Enfim, é a frequência todo dia a longo prazo. Por isso que falam,
Claro que você pode comer tudo, de tudo. Aham. Claro que você pode, mas de tudo o tempo inteiro, todo dia, você não pode. Entendeu? Enfim, aí voltando à questão do intestino, assim, a importância de manter ele saudável para sua cabeça estar saudável. Você vai ser uma pessoa muito menos cansada. Os clássicos sintomas de um trabalhador jovem no mundo de hoje Nós. Eu sou cansado, eu sou triste, tenho ânsias de depressão, então é aquela coisa que você talvez não tenha sido diagnosticada como depressão, mas você sente vontade de fazer nada, Fica pra baixo, aquela leseira. Ninguém. Então você é uma pessoa cansada, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que tá com sobrepeso, talvez você não seja gorda, mas você tá acima do seu peso, bem provavelmente. Às vezes você realmente não tá sobrepeso, mas você tá com espinha, a sua pele não tá legal, você tá cheio de alergia, às vezes alergia respiratória, que a gente nunca conecta a alimentação. Que engraçado, alergia respiratória conectada lá, porra. A alimentação. Não, assim, é um mundo realmente gigantesco, assim, sabe? Mas, volto a dizer, a importância de você que quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que quer ter pensamentos rápidos ou precisa de ideias rápidas, às vezes não é nem rápida, mas tem aquela coisa que você fala, nossa... Tá afiado, né? Você... Exato. Se você... A gente acha que é só aqui, não é. Afia a primeira barriga. Afia a primeira barriga. Deixa bem saudável, deixa bem nutrida, cheia de bactérias boas que vão fazer processos bons. Se você faz isso, você vai estar muito mais feliz. Naturalmente, quimicamente. A depressão a gente sabe que é uma química que acontece, que te deixa depressivo. Não é algo que, eu tô depressiva porque sim, porque minha vida tá ruim. Não. É química. Acontece isso quimicamente. Então você imagina, de repente, você tá feliz. Porque você tá comendo salada todo dia. Sabe? Muito pouca gente faz essa relação, né, Paulinha? Que coisa. Não, quando você me falou de que tem neurônio no intestino, eu dei 3 cambalhotas aqui. Porque é muito doido isso, essa conexão, né? E tem o inverso também, né? Tem o que você trabalha aqui, acaba sendo o que você sente que é ali, né? Acontecia muito de novo, nessas noitadas minhas e tal, de me recompensar depois de um dia podre, com doce, com uma coisa ruim. Você vai associando aquilo à beleza. Sempre que eu tiver triste, estressado, isso é o que me salva, isso é o que precisa. Você condiciona o seu cérebro. Isso de fato acontece. Por isso que quando a gente tem uma pessoa que tem algum tipo de compulsão ou qualquer coisa que toda vez que ela tá muito emocionalmente abalada, ela vai para algum gatilho. Entendeu? E a gente sempre tenta desassociar esses gatilhos. Porque senão, se você associa o tempo inteiro a tristeza a uma recompensa, aí normalmente a recompensa é doce. Ou a felicidade ao álcool. Ou se você começa a condicionar, seu cérebro vai pedir. E ele vai pedir específico. Ele sabe exatamente o que ele quer. Ele não quer o chocolate tablete. Não, ele quer o Twix, ele quer o biscoito, caramelo, chocolate. É específico, né? É bem... específico. Ele sabe, porque você está condicionando ele a isso. Entendeu? Então, voltamos pro intestino, por quê? Se você tem um intestino saudável, você faz melhores escolhas. Fazendo melhores escolhas, você tem um intestino saudável, sua cabeça funciona melhor, sua cabeça funcionando melhor, você faz melhores escolhas. É muito doido isso, cara. É muito doido. Entendeu? A importância do intestino saudável é pra você simplesmente entender que o seu corpo é que tá escolhendo o tempo inteiro. Não é a nossa cabeça que tá escolhendo o tempo inteiro. É a nossa cabeça, mas não é você. Entendeu? O que eu quero dizer? Eu tenho que explicar que o tipo de alimentação que você leva influencia as suas escolhas, né? Aquilo que a gente tava falando. Por quê? Se eu como todo dia um salgadinho, meu corpo vai pedir o salgadinho porque lá tem realçadores de sabor que vão me fazer querer o glutamato monossódico. Eu não quero o fulaninho, não, eu quero esse. Quero esse, entendeu? Então, quando você para de comer tudo isso, o corpo para de pedir esse tipo de químico, entendeu? A gente conseguiu colocar um número absurdo de caloria em 1 milímetro cúbico, que não existe em nenhum lugar da natureza. E aí o que muita gente faz, pelo menos amigos meus, e eu inclusive fazia isso, eu tenho certeza que você deve ter muito paciente, faz... beleza, é o hambúrguer, é a parada lá e tal, mas eu vou ficar 3 horas na academia. Eu vou morar na academia, vou lá aquela esteira, correr na esteira, correr 19 mil quilômetros na esteira. Quando você tá falando de um... Eu tenho
quase certeza que muita gente sim te procura pela saúde, mas muita gente procura também pela estética, quer emagrecer, usa essa palavra, né? Não é nem perder peso, mas quero emagrecer e tal. E tem gente que acha que a academia acaba sendo, suplanta toda a bosta que você faz durante a semana. Não tem como jogar no lixo a alimentação e correr pra academia, né? Bom, as prioridades da nossa vida. Quanto tempo conseguimos viver sem? Oxigênio. 5 minutos, menos de 5 minutos a gente consegue ficar sem oxigênio. Água, menos de 5 dias. Ou seja, a importância de você beber água. A gente acha que, peraí, alimentação é a base, é malhação, vou viver na... Não. Vamos pro básico. Copinho de água. Água. A gente não tem ideia da importância da água no nosso organismo e é muito fundamental. Dormir, sono, qualidade de sono. Como é que você quer emagrecer o cara? Um cara estressado, gente, o clássico. O cara é estressado, o cara é sobrepeso, o cara come porcaria pelo menos 4 vezes na semana, bebe pra caramba. O clássico, beleza. E além de tudo, dorme 4 da manhã. O cara dorme 4 horas no claro, acorda pra fazer xixi. Cara, esquece, esse cara tá dormindo nada, esse cara não tá fazendo nada do que ele deveria, do que o corpo dele deveria fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto é, como é que tá a hidratação do cara? Ah, ele tá bom, ele não tá, bebe pouca água. Às vezes tem gente que toma um copo de água por dia. Vai fazer, às vezes nem lembra que tinha que fazer xixi porque não bebe água, não tá fazendo xixi. Então, primeira coisa, estado de hidratação é dormir no escuro. Eu acordo pra fazer xixi, então tem que parar de beber água mais cedo. Ah, mas eu só tenho sede à noite, tá errado, você tem que ter sede durante o dia, porque... Essas duas últimas sou eu. Sou eu, essas duas últimas aí. Você acorda pra fazer xixi? Não. Tá bebendo água à noite. Você é daqueles que matam o litrão à noite. Dá uma desacelerada então, né? Fraciona a água, beber água durante o dia pra chegar... vamos supor, você dorme às 11 horas da noite. Então, 10 horas da noite, acabou a água. Acabou a água. Você já tinha que ter bebido água durante o dia inteiro. Entendeu? No máximo, você toma meia xícara, assim, um chazinho, uma coisa assim pra ir dormir e tal. Mas, assim, se você é o cara que acorda pra fazer xixi, tem que pensar quanto tempo antes eu tenho que parar de beber água. Porque você não pode acordar durante a noite. Você acaba com o teu ciclo. Entendeu? Então, imagina assim, seu corpo tá lá, metabolizando um monte de coisa, fazendo um monte de processo, porque você tá dormindo. Então, quando você dorme, alguns hormônios acordam, outros, eles são inibidos, tá? Então, assim, quando você acordou do nada, os seus hormônios estão fazendo assim, meu Deus, ele tá acordado, ele tá dormindo, ele tá acordado, ele tá dormindo, não sei o que ele tá fazendo. Então, ele não faz nada. Então, tava emagrecendo, não tá mais. Porque o cara acordou já. O processo de emagrecimento é à noite, é tal horário, então parou. Então, estresse, por que às vezes a gente tá mega estressado? Privação de sono. Você já pegou mãe a gente chama de perpuera, né? Que é a mãe de primeira viagem. Nossa. É o bicho, porque ninguém dorme. Então, assim, o sono é uma coisa essencial que ninguém dá valor. Quarta coisa, comida. Agora sim, alimentação. Depois do básico. A gente consegue ficar meses sem comer. Meses. Quer dizer, meses, né? Não meses, mas meses. Tem uma diferença aí. Tem uma diferença. A atividade física, que é a última coisa da nossa prioridade, claro, desses cinco itens, tá? Sim. Atividade física a gente consegue sobreviver anos sem atividade física. Então, assim, não adianta você, de repente, eu virei o cara da academia, o cara que chacoalha o wheyzinho e... Não, calma aí. Tá dormindo bem? Tá bebendo água? Tá comendo direito? Não, eu tô fazendo essas 3 coisas muito bem. Então beleza, então vamos começar a atividade física, vamos fazer. Porque senão, o que vai acontecer? Você imagina que... Básico, atividade física é o quê? Gasto calórico, né? Uhum. É você perder energia, né? Seu corpo não gosta de perder energia, tá? Então, você imagina o teu corpo dormindo mal, comendo mal, gastando energia. Ele tá entrando em parafuso, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas pegam a atividade física como a prioridade, como se não tivesse isso, eu não vou emagrecer, eu não vou ter resultado, eu não vou ter nada. E, na verdade, antes de você querer ter resultado ou ter alguma coisa, é aquela coisa da paciência que eu peço pra ter. Vamos regular o sono, vamos beber mais água, vamos comer um pouquinho melhor, trazer mais frutas, verduras, legumes, comida, alimentação mais natural mesmo, a maior parte do tempo, que a gente sabe que, enfim, mundo globalizado desse jeito, a gente sabe que a gente vai ter que entrar num snack de vez em quando, a gente sabe disso. Sim. Mas não toda hora, o tempo inteiro, 5 vezes na semana. Volta naquilo, né? E essa coisa assim, então,
Muito doido você falar você fazer essa pirâmide, né, dos 5 níveis e tal, porque tem gente que pula os 4 e se enfia na academia. E essa é um pouco daquela diferença que você fala do emagrecer e Era esse o ponto do jejum que eu ia contar pra você, do emagrecer e o apodrecer. apodrecer. Total, porque a pessoa, acontece muito isso, principalmente com mulheres, que falam, mas eu não gosto de comer de manhã, então eu vou fazer o jejum e não sei o quê, e é ótimo pra emagrecer e tal, nananã. Peraí, você vai conseguir comer em 2 refeições tudo que você tem que comer durante o dia? Eu, Paulo, não consigo. Meu estômago é desse tamanho aqui. Não vou conseguir. Por isso que o que acontece comigo? Eu apodreço, eu não emagreço. Quer dizer, eu emagreço também. Mas eu tô apodrecendo, eu não tô emagrecendo. Você entende a diferença? Você entende que é emagrecer e você ter uma pele saudável, você ter colágeno, você ter rigidez. E quando você apodrece, você perde tudo isso. Porque, peraí, seu corpo tá em estado de sobrevivência. Ele precisa sobreviver. Ele não tá interessado se seu colágeno tá... Não, ele não tá pensando nisso. Ele vai pegar a proteína que ele tem e vai fazer outras coisas. Ele não vai ir pra tua pele. Ele não vai pra lugares pra te deixar, sabe, tipo, alto astral, disposto, acordar ele maravilhoso, tá indo pra lugares pra te manter vivo. A questão do jejum eu gosto, mas calma aí, sabe? Tem que ter paciência, né? O que você falou lá atrás também, um pouco de paciência, né? Paciência. Paciência pra fazer o básico, assim. E aí, pensando assim, quem fez o básico, né? Segue, porra, tô dormindo bem, tô lá fazendo consulta com a Paula 5 vezes por semana. Tenho lá o meu plano, tudo certinho. Aí, beleza. Então, você falou, não, legal, vamos fazer exercício físico, uma academia. Eu sempre tive muita dúvida como conciliar pro trabalho. Pra mim, funciona melhor de noite. Cada corpo é um corpo, existe um... Como é que você geralmente indica, assim? Cada corpo é um corpo, com certeza, mas a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar pra galera que malha à noite, que é 90% das pessoas são que nem você. Então, são pessoas que normalmente não vão querer acordar cedo pra fazer isso, são raras as pessoas que fazem isso, e ótimo pra aquelas que fazem, porque realmente você vai ter muito mais disposição pro seu dia, você vai estar muito mais animado, vai, beleza, mas tem gente que não dá pra fazer e não consegue fazer, e tá tudo bem. Então, beleza, então eu não vou malhar na hora do almoço, porque eu fico totalmente... o horário apertado, eu mal consigo tomar um banho direito, depois tem que sair correndo e tal, não sei o quê, eu malho à noite. A gente usa algumas estratégias, a gente usa, por exemplo, comer abacate, por exemplo, à noite é ótimo, porque te acalma. Então, além de ser, um baita de um alimento, riquíssimo em uma gordura legal, gorduras, né? Excelentes, entendeu? E então ele vai te dar essa acalmada. Uma outra coisa que eu gosto de usar muito é óleo de lavanda. Botar no travesseiro 5 gotinhas de óleo de lavanda, a gente ativa um sistema que chama GABA, que é esse sistema do sono que vai te acalmar e tudo mais. Que legal. Não sabia disso, não. Tem alguns alimentos que te acalmam, eu gosto muito de usar chá, assim, vários chás, tem várias propriedades. À tarde a gente usa um tipo de chá, de noite eu uso um tipo de chá, de manhã eu uso um tipo de chá. Fora que é maravilhoso pro tanto de coisa, e além pra dormir é excelente pra acalmar. Então, um chazinho de alecrim, um chazinho de hortelã. Agora, outra estratégia que eu uso que pouca gente para pra pensar é o horário que você terminou de tomar café. Então, por exemplo, seu último café foi depois do almoço? Ou é às 4 da tarde? Quando você precisa daquele segundo rebote pra segunda porrada do dia. Ou é às 9 da noite? Entendeu? Porque, se você sabe que você vai malhar à noite e você fica agitado, o cafezinho tem que vir bem antes. Isso é bacana, porque isso é uma frustração de muita gente, assim, de no trabalho não consegue ver onde fazer um exercício físico se encaixa e às vezes fica com esse receio mesmo de noite, de às vezes desistir, ou de não querer, ou de ficar muito tarde. E é legal saber que dá pra, se é esse o horário que você pode por causa do seu trabalho, existe como a gente fazer uma engenharia reversa, então começar a ver todo no seu dia como é que a gente pode te colocar num setup de sucesso para isso acontecer. Como a atividade física é a última coisa na sua lista de prioridades, fora as outras coisas que a gente vai trabalhar antes de chegar lá, eu começo com uma coisa básica. Tipo assim, você mora em qual andar? Legal, bacana. Sobe escada. Uma escadinha, Uma escada, todo dia. Sobe escada, tal, beleza. O meu trabalho são 2, 3 quarteirões, mas eu acabo indo de carro, porque, enfim, tem dia que tô de salto. Sim. Põe o salto na mochila, vai de tênis, vai dar uma andada. Quando fala exercício físico, não precisa ser o plano Black da Smart Fit 6 vezes por semana. É isso,
vai pro seu andar a pé, ou pelo menos os 2 primeiros andares, depois pega o elevador, né? Um passinho de cada vez. Eu tô muito cansada, chego muito cansada. Então tá, então não sobe 2, não sobe 5 lances de escada, sobe Sobe 2, 1, sobe 2. 3 e E assim vai vai. aumentando. Eu gosto de trabalhar com isso, porque às vezes a pessoa, primeiro, às vezes ela não tem nem condição financeira de estar na academia, não tem tempo, porque, enfim, depende. Às vezes a gente tem filho, tem várias outras coisas que realmente você não tem tempo para encaixar meia hora no teu dia. A gente acha que todo mundo tem meia hora. Tá, todo mundo tem meia hora, mas meia hora onde? Eu tenho meia hora em casa. Eu consigo malhar em casa? Nem todo mundo consegue malhar em casa, meia hora. Entendeu? Então, meu trabalho é mega longe, eu não consigo ir a pé. Tá bom, mas pede pro Uber te deixar 2 quarteirões antes. Vai a pé, 2 quarteirões. Sai na estação antes do metrô, toda essa coisa. É bobagem. É tipo, é fazer circular mais sangue, aumentar a frequência cardíaca, sabe? Fazer os nutrientes chegarem no lugar onde tem que chegar, e só chega circulando sangue, entendeu? Então, por isso a importância da atividade física, né? E assim, básico. Engraçado que quando você vai respondendo, né, pra mim, assim, eu tô te perguntando, pra mim são várias questões diferentes, mas você tem um padrão e uma lógica pra eles que parece ser bem consistente, assim, que é o que eu curto muito. Queria te perguntar por último, assim, que é uma parada que eu sempre tento trazer, assim, aqui pro canal, quando a gente fala de trabalho, né, muita questão que, pô, a gente sabe que é difícil de demissão, lidar com o chefe, enfim, um monte de questão, assim, que a gente sabe sempre qual que é o ideal, o que deve ser feito, mas existe o possível para cada pessoa, existe uma questão básica, existe um monte de contexto, cada um tá vivendo a sua luta e tal. Tem o ideal e tem o real. E eu acho legal que você sempre traz essa lógica pro que você fala, assim. Aí a pergunta essa é a tal da longevidade que você falou, assim, de as coisas não serem a curto prazo, a longevidade para um plano legal de nutrição, de saúde, de equilibrar alimento. É isso, essa paciência, é um passo de cada vez, expectativa tá lá, mas vamos com calma para não se frustrar. Tem muito disso, né? Acho que a qualidade de vida tá aí, tá? Você fazendo pouquinho, todos os dias, o tempo inteiro. Da mesma forma Um pouquinho todos os dias, o tempo inteiro. Da mesma forma que você, né, você não conseguir essa saúde, é também todos os dias, ao pouquinho, o tempo inteiro. Então, basta o caminho para você escolher. Às vezes, a gente não vai fazer grandes mudanças radicais. Tipo assim, eu já prescrevi Coca-Cola para paciente. Prescrito. O cara tomava 3 litros de Coca-Cola, ele passou a tomar 500 ml. Pra mim, era tipo... Pro Legal. cara, ele tava custando, porque ele tava tomando 1/3 do que ele tava tomando. Entendeu? E às vezes você vê uma nutricionista passando Coca-Cola pro cara, você fala, gente, olha só louca. Meu Deus, não deve ter estudado nada. Só que peraí, quem é o público? Com quem eu tô trabalhando? Lógico, então, o que é possível, né, pra esse cara, né? O que é possível tem que ser real, porque não adianta, a gente fala muito da frequência. Não adianta você seguir dieta 3 meses. Não adianta você seguir dieta 3 semanas. Não adianta você seguir dieta X tempo. E você, de repente, parar e voltar tudo que era antes de um jeito muito... Talvez a dieta restrita certinha, talvez você não siga, mas ali no meio disso, você aprendeu a se alimentar, você aprendeu a fazer boas escolhas, você aprendeu a reduzir dano, você aprendeu a ir no mercado, você aprendeu a ler lista de ingredientes, que é uma coisa que eu nem falei aqui, mas é algo mega, super informação, né? Porque às vezes o cara não tem, sei lá, viajou, não consegue seguir tua lista, mas sabe... chegar parecido, porque tem essa... algo parecido, então eu acho que tá no detalhe. Eu acho que até como vocês profissionalmente, vocês falam muito isso, tipo assim, as coisas estão nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, Estão realmente, assim, a saúde tá nos detalhes. A gente se cobra muito com ser perfeito em tudo, então você tem que estar no relacionamento perfeito, você tem que estar no trabalho perfeito, você tem que ter o corpo perfeito. Para as mulheres, então, eu não vou nem comentar o sufoco que é essa padronização do corpo e etc. Então, assim, tem muita coisa envolvida, muita cobrança envolvida, isso porque a gente ainda aqui é mega privilegiado, né, em todos os nossos padrões. Então, assim, ainda tem tanta coisa que pra você, de repente, virar fitness, pode ser a maior loucura da tua vida. Pode ser a coisa mais surreal e improvável que você vai conseguir fazer. Então, eu gosto muito de trabalhar com a constância. Eu prefiro que você faça pouco todo dia do que tudo em 3 semanas. Tudo em 3 semanas, pra mim, não resolve. Pouco todo dia há 1 ano, me ajuda.
Muito, muito. Então, assim, faz pouquinho todo dia, sobe 3 lances de escada. Chegou no restaurante, não vai numa coisa frita, vai numa coisa grelhada. Pouca coisa. Não sei se te respondi. Demais, muito. Não, cara, foi muito legal. O jeito que você trouxe tudo foi bem bacana. Acho que a galera vai curtir muito. Como é que as pessoas vão te achar? Eu vou colocar aqui na descrição, é pelo seu Instagram, né? Manda mensagem, conversa. Eu vou falar também, Paulinha, pra galera colocar aqui nos comentários, de repente alguma dúvida, a gente tocou no negócio, de repente muita gente tem uma questão pessoal, você responde, né? Com certeza. Vai deixar meus seguidores no vácuo não, né? Que eles são bravos, viu? Se não responde, os bichos pegam. Não tem problema, não. Eu vou te passar o meu número também, que aí você bota o número, porque às vezes as pessoas não gostam de perguntar por DM, acham muito impessoal. Se quiser perguntar direto no WhatsApp. No WhatsApp? E-mail, Tá. Eu vou mandar o Instagram, e-mail e o meu telefone, que aí a pessoa fica à vontade, enfim, de tirar qualquer dúvida. E eu esclareço, não tem problema. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso. Aquela boa frase. Só dá um like. Quando não souber, só dá um like no comentário, já tá bom. Galera, é isso. Deixem aqui nos comentários. Paulinha, muito obrigado. Querido. Foi maravilhoso. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Sou muito lisonjeada de ter sido escolhida. Eu que sou. A honra é minha. Vejo vocês segunda que vem. Tchau. Tá bom, combinado. Beijo.